Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Moderna, alegre, criativa e atual. O futuro está aqui. JR Rádio Web, um novo conceito em comunicação social. Acesse nosso aplicativo no celular. Acompanhe a programação no Facebook, Instagram ou YouTube. Uma seleção musical top 24 horas no ar. Debate de temas que inquietam a nossa sociedade, com programas e entrevistados muito especiais. Se ligue em nosso site www.jrradio.com.br. Aqui é com nós. No amanhecer eu quero ter o teu sorriso, no entardecer eu quero o seu sorriso também. E quando a noite chegar, enfim o sol raiar, tá todo mundo bem. Sua saúde está em primeiro lugar. A Clínica Odontológica Venha Sorrir proporciona a você um sorriso bonito e saudável. Clínica Odontológica Venha Sorrir, Praça da Bandeira, Centro Jequié. Venha sorrir, porque a felicidade do seu dente mora aqui. Estamos de volta com a excelência em músicas e qualidade em cada detalhe. JR 4h56. O Ministério Público do Estado da Bahia instaurou hoje um procedimento administrativo para acompanhar as políticas públicas relativas à vigilância epidemiológica do coronavírus. O monitoramento se dará essencialmente em Feira de Santana, onde já há 2 casos da doença confirmados no estado. O objetivo é colher as informações técnico-científicas sobre a viabilidade da realização da micareta de 2020 no município, prevista para ocorrer no próximo mês de abril, sem que ofereça riscos à população. A instauração do procedimento levou em consideração a nota técnica conjunta do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, e da Comissão de Saúde do CNMP referente à atuação dos membros do Ministério Público Brasileiro com a decretação de emergência de saúde pública de importância nacional para o coronavírus. Além disso, foi considerado que 2 casos da doença já foram confirmados em Feira de Santana e que um dos casos se deu por contaminação interna, o que indica a circulação do vírus no município. As secretarias de saúde do estado e do município de Feira de Santana serão notificadas para que encaminhe ao MP o plano de contingência do coronavírus e um parecer técnico de profissionais capacitados e com experiência sobre os riscos de proliferação no município, além de qualquer possível disseminação durante a festa. Agência Rádio Web, com informações de Feira de Santana, na Bahia, Aline Costa. O Ministério Público do Estado da Bahia instaurou hoje um procedimento administrativo para acompanhar as políticas públicas relativas à vigilância epidemiológica do coronavírus. O monitoramento se dará essencialmente em Feira de Santana, onde já há 2 casos da doença confirmados no estado. O objetivo é colher as informações técnico-científicas sobre a viabilidade da realização da micareta de 2020 no município, prevista para ocorrer no próximo mês de abril, sem que ofereça riscos à população. A instauração do procedimento levou em consideração a nota técnica conjunta do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, e da Comissão de Saúde do CNMP referente à atuação dos membros do Ministério Público Brasileiro com a decretação de emergência de saúde pública de importância nacional para o coronavírus. Além disso, foi considerado que 2 casos da doença já foram confirmados em Feira de Santana e que um dos casos se deu por contaminação interna, o que indica a circulação do vírus no município. As secretarias de saúde do estado e do município de Feira de Santana serão notificadas para que encaminhe ao MP o plano de contingência do coronavírus e um parecer técnico de profissionais capacitados e com experiência sobre os riscos de proliferação no município, além de qualquer possível disseminação durante a festa. Agência Rádio Web, com informações de Feira de Santana, na Bahia, Aline Costa. Os saques imediatos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço vão até 31 de março. Segundo o Ministério da Economia, cerca de 15 bilhões de reais ainda não foram sacados por trabalhadores de todo o país.
De acordo com a Caixa Econômica Federal, até 9 de março foram pagos mais de 27 bilhões e 800 milhões de reais do saque imediato do FGTS para quase 60 milhões de trabalhadores. A previsão inicial da Caixa era pagar 96 milhões e 400 mil trabalhadores habilitados ao saque. O superintendente de rede da Caixa em Porto Alegre, Ricardo Biertrolio, comemora a ajuda da tecnologia na agilidade dos saques. Nesse ciclo, nós percebemos um volume de pessoas menor nas agências porque elas buscaram o atendimento virtual digital. E também porque a Caixa implementou, né, a simplificação na hora do pagamento, em especial os pagamentos nas casas lotéricas, que os trabalhadores puderam diretamente nas casas lotéricas apenas ir com um CPF e uma documento de identidade para receber até R$100 e acima de R$100, além do documento de identidade, aí com a senha do cartão cidadão. Ele avalia como positiva a medida que injetou mais dinheiro no comércio varejista. A expectativa do superintendente é que o movimento de pessoas em busca de saques aumente até o fim do mês devido ao término do prazo. Ricardo orienta quem ainda não realizou o saque. A maneira mais simples é entrar no site do Fundo de Garantia, fgts.caixa.gov.br, ou baixar o aplicativo FGTS no Android ou no iOS, e apenas ali com o seu CPF, data de nascimento ou o número do PIS, já vai dar informação se tem direito e qual o valor e como pode receber. Além disso, os trabalhadores também podem procurar uma agência da Caixa com um documento de identidade e carteira de trabalho. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, René Almeida. A partir de agora, na sua JR Rádio, você vai ficar sabendo das principais notícias da Bahia, Brasil e do mundo. Programa É Hora de Notícias, com Wilson Novaes. Muito boa tarde, amigos e amigas da JR Rádio. Está no ar mais uma edição do programa Hora de Notícias. Hoje, sexta-feira, dia 13 de março. Estamos aqui para trazer as principais notícias de Jequié, da região, do Brasil e do mundo. Você pode acompanhar nosso programa pelo Facebook, com imagem e som, no Facebook do Jequié Repórter, também pela JR Rádio Web. Para você que está no Facebook aí, já tem um link para você acessar o nosso site jrradio.com.br e também pode nos escutar através da 105 FM, nessa parceria nova aqui que a gente está com essa rádio comunitária. Aqui comigo, o jornalista Wilson Novaes. Boa tarde, Wilson. Uma boa tarde para você, Rony Brainer. Uma boa tarde para Léo Novaes, que está aqui ao nosso lado. Uma boa tarde a todas as pessoas conosco, nos acompanhando nessa tarde, né? A semana, ou termos de dias úteis encerrando. Hoje, sexta-feira, a gente vai aqui trazer muitas informações, notícias, repercutir o que foi notícia durante o dia de hoje, né? Um dia atribulado, a intensificação de notícias sobre o coronavírus, essa pandemia, que já deixa assim a gente sente uma preocupação latente nas pessoas. Onde a gente chega, o assunto, o noticiário não para, todo momento. Hoje já definido aí que não teremos a tradicional micareta
da Bahia, né, que é o do Brasil, né, uma das tradicionais, que é a micareta de Feira de Santana. E hoje, melhor dizendo, pela manhã, o prefeito da cidade, Colbert Martins, ele já anunciava que, por medidas de segurança, ele inclusive médico que é, a festa estava suspensa para uma posterior definição. Situação que assim, recrudesce em termos de informação e de muita preocupação, Léo. Boa tarde. Boa tarde, Urso. Boa tarde, Rony. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha aí via o Facebook. Boa tarde a todos os ouvintes da 105 FM. É uma situação assim, que merece o cuidado redobrado, né? Ainda não tem uma definição, mas como a gente está vendo, as medidas que estão sendo tomadas são importantes justamente para evitar que isso aí acometa a população de uma forma mais negativa, né? E ao mesmo tempo, a partir das medidas, das informações, entre informações verdadeiras e aquelas não verdadeiras, né, que a gente também tem que ficar muito atento, ter muito cuidado em relação a isso, a gente nota que o medo tomou conta de muitas pessoas. Hoje, o sentido assim de precaução, de preocupação. Eu conversava há pouco com um cidadão ali de uma loja e ele disse que estavam trabalhando e de repente chegou um cidadão para fazer a formatação de um equipamento. Eu até estou aqui passando a informação. E aí tal, o cara comentou, né? Não, porque eu vim da Itália e trouxe. Mas não ficou ninguém. Todo mundo caiu fora, ninguém queria atender esse cliente. Mas porque o medo, né? Sim. E o medo. E já tem até uma informação aí, orientação da Prefeitura, né? Que vem a partir das informações e pedidos do Ministério da Saúde e das secretarias de saúde dos estados que estão sendo repassados aos municípios. Verdade, é verdade. A gente pode até passar a nota aqui, que está da Prefeitura de Jequié, né? Outras prefeituras também devem adotar essas medidas. A nota diz o seguinte: viajantes internacionais devem seguir orientações ao chegarem em Jequié. E está aqui: se você viajou recentemente para o exterior, está passando pela cidade de Jequié ou tem como destino a nossa cidade, fique atento às recomendações do Ministério da Saúde para a identificação de uma possível infecção pelo novo coronavírus, do Covid-19, né? Aí tem algumas medidas aqui, né? Informar sua chegada ao Departamento de Vigilância Epidemiológica, aí passa o telefônica, 35268940, no horário de segunda a sexta-feira, e os viajantes que não apresentarem sintomas permaneçam em casa até passar o período de incubação da doença, que varia de 5 a 14 dias. Além disso, caso apresente sintomas, o viajante deve procurar a unidade de saúde mais próxima de sua casa, utilizando uma máscara cirúrgica. Tá aí, né? Algumas recomendações, e tem também dicas aí de medidas gerais de prevenção e controle, né? Como orientar os pacientes a adotar as medidas de etiqueta respiratória, se tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com o cotovelo flexionado ou lenço de papel, utilizar lenço descartável para higiene nasal, né? Descartar imediatamente após o uso e realizar a higiene das mãos, evitar tocar nas mucosas de olhos, nariz e boca, realizar a higiene das mãos frequentemente com água e sabonete ou preparação alcoólica por pelo menos 20 segundos, manter os ambientes ventilados, realizar a limpeza e desinfecção das superfícies do consultório e de outros ambientes utilizados pelo paciente, realizar a limpeza e desinfecção de equipamentos e produtos para a saúde que tenha sido utilizado na assistência ao paciente. Está aí a nota com algumas recomendações, né? São várias, né? Bom a gente estar informando a população, né? Para todo mundo ficar sabendo quais são as medidas gerais de prevenção dessa doença que está aí causando terror no mundo inteiro. Pois é, e nesse exato momento o Ministério da Saúde está, o ministro, né, com sua equipe, concedendo uma entrevista coletiva que trata desse assunto. Nos Estados Unidos, o Donald Trump declarou emergência nacional no país e tem uma outra orientação de quem chegar do exterior, independentemente de qual seja a cidade, deve se isolar. Deve se isolar, a pessoa chegar do país e fazer de imediato um isolamento. É complicado, né? É complicado, porque precisa, né, ter uma, digamos assim, pelo menos uma triagem, né? Para que saber como é que ele vai cuidar daquilo. É recomendável não estar em lugares públicos, né? Justamente para
procurar uma unidade de saúde e seguir o que o Rony acabou de relatar. Pois é, outra informação também complementando essa questão que a gente trata aqui do coronavírus é que um levantamento dá conta de que ao menos 210 mil alunos universitários estão com aulas suspensas em todo o país. Um levantamento feito com essas universidades, a UNB, Universidade Federal de Brasília, o UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, a de Campinas, Unicamp, a Universidade Federal Fluminense também suspendeu as atividades e por aí deve se expandir, né, com outros estados, mas esse levantamento é preliminar, mais concentrado a essas universidades, ao menos 210 mil universitários que estão com aulas suspensas. É coisa, viu? Agora, Wilson, hoje de tarde surgiu a notícia que o presidente Jair Bolsonaro teria, né, contraído o coronavírus, né? Foi o canal Fox News que havia dado essa notícia. Logo foi depois... A BBC, na verdade, a BBC News que deu a notícia. Foi a BBC? Com base em uma entrevista que foi feita com o deputado Eduardo Bolsonaro. O filho, que depois foi desmentido aquilo ali. Já tem uma nota oficial que não... que o teste não deu positivo. Pois é, e olha a situação. Nós estávamos na rádio, o Povo, no momento, quando um companheiro, lendo instantaneamente vários sites, deu essa informação. E eu e o outro, são 3 que fazem o programa, a gente ficou procurando se estava confirmado em todos os sites. E só tinha um dando a notícia. E a notícia hoje é muito instantânea, né, Éder? O Éder que estava dando a notícia, mas Léo, e aí a gente, quase não quero, a gente procurava outra fonte. Uma fonte assim que a gente procura, a Globo, o G1 não tinha, a UOL não confirmava. Então, e os que confirmavam botavam segundo saiu também sobre a Fox. Isso. Aí imediatamente já... O BBC deu numa entrevista internacional aí que foi feita. Aí uma advogada do presidente da República, a Karina, doutora Karina, vamos colocar aí que aqui é o sobrenome, ela testou positivo. E tem o caso do ministro também, né? E por conta disso, ele, lógico, eles viajaram juntos, ele também é monitorado. O oficial dele é o Twitter, né? Quem está acompanhando aí. E ele mantém o uso da máscara, apesar de que o teste feito com ele, agora já confirmado aqui, testou negativo, não deu positivo, mas criou toda essa celeuma a partir da informação. Complicado, mas... Até porque muita gente foi logo em cima naquela situação. Ele que fez tanto, né, debuxou até e tal, da situação e tal. Aí já transformou, politizou também, logo a informação. Uma coisa marcante também foi a questão do aumento da procura pela máscara e pelo álcool gel. Aí preço... E o álcool gel chegou de R$12 em média, está quase R$35, então... Que coisa, é complicado. Né? E outra situação, falsificação. Diz que máscara mesmo vai pintar muita máscara e sem nenhum efeito positivo de técnica, essa coisa toda, né? A todo momento... Aquela do Gabigol mesmo? Daquela viralizou. Não, aquela é uma... Aquela tiazinha. Ali é de brincadeira. Ali é da tiazinha. É da tiazinha, ali na verdade, não tem nada a ver. Não tem nada, né? É mais uma coisa para criar o clima e ganhar dinheiro, né? Porque o cidadão ganha dinheiro. É verdade. Quem assistiu o Cowboy no passado, ou quem gosta, que os cowboys sabem que usa muito, né? Usava muito aquelas máscaras, aquele tipo de máscara, que nada tem a ver. Desemprego afeta 29,5% de quem se formou há até 3 anos. É uma pesquisa divulgada aí que outra situação de preocupação. O presidente da Federação Baiana de Futebol disse que os jogos de futebol na Bahia, ou seja, as rodadas do Campeonato Baiano, estão mantidos. Então são situações aí que vão sendo atualizadas, né, a todo momento. E o número de casos confirmados no Brasil, confirmados do coronavírus, o Covid-19, sobe para 98. Bastante. Inclusive informações que em São Paulo já tem casos de pessoas com coronavírus que não viajaram ao exterior, né? Então já são casos aí de... Aqueles locais, né? Os chamados casos locais. Exatamente, de transmissão, né, comunitária, né, como eles chamam. Então tá aí, né? Vamos
esperado. Tem surgido muitas notícias, inclusive aquela notícia da vacina de Cuba já tem site falando que não que é fake, verdade, que é fake. Cuba está desenvolvendo o estudo, que lá é um país muito desenvolvido na área de médica, mas não tem essa confirmação. Disseram até que eles estavam enviando para a China, para essa situação. Já que a Organização Mundial de Saúde declarou a Europa como novo epicentro da pandemia de coronavírus, né? Já transferiu de continente, né? Era o asiático, agora chega até a Europa essa situação. E daqui a pouquinho tem convidado aqui no programa, hoje a gente vai conversar aí com o professor Tom, né? Falar das atividades, dos projetos aí que ele vai daqui a pouquinho destacar para os nossos espectadores, né? O pessoal internauta que está nos acompanhando nessa tarde de sexta-feira. Sextou. Já em Salvador, você vê como as coisas, a gente está falando a todo momento de chikungunya, esquecendo. Dengue, esquecendo. E falando a todo momento no coronavírus. Agora já chega a informação. Doença misteriosa em São Tomé de Paripe, que é em Salvador, já chega aí com a informação de que tem relação dengue, zika e chikungunya, cometendo muitas pessoas. A todo momento uma pessoa procurava uma unidade de saúde por conta disso. Agora já tem aqui a confirmação que se trata da mutação do Aedes aegypti, que está aí, né? Presente, rapaz. Dureza. Vamos ver o que o pessoal está falando aqui. O Carrombé mandando boa tarde, falando: imagine o mundo na metade do século XXI. É a pergunta dele. Espero que esteja melhor, viu, meu filho? Porque hoje a gente, rapaz, a rádio, né, a rádio convencional, que é aquela... A todo momento um ouvinte pega um telefone e manda, né? Mas hoje a gente está ouvindo de tudo, viu? Aí citações bíblicas, que não adianta isso, que... Hoje foi mais um que fez as mesmas colocações, que no capítulo tal da civilização, querendo ou não, passa pelo ciclo de grandes epidemias. Gilberto Gil tinha um show aí para encerrar a sua turnê em Salvador, cancelou o show, que ele também faria essa turnê e até a Dinamarca, para encerrar agora, já pensando em Salvador mesmo, ficar na sua terra, né, na capital, na Bahia, e não ir até a Dinamarca. A situação muda a vida de muita gente. E todo começo de ano após o carnaval sempre tem essas viroses mais fortes. Mas agora chegou pesado, né? É isso, assim, a gente acompanha-se um processo mundial desse de uma pandemia com o próprio, né, essa virose que tem depois. Então é de assustar, né? Muitas vezes a pessoa está sentindo alguma coisa, já eu peguei, já. Não é porque fica sem a certeza do que é. Câmaras legislativas, né, em todos os níveis, fala em dar uma esbarrada aí nas sessões. E a Câmara de Salvador, que está votando um tema assim, de alta importância, que é a Previdência dos trabalhadores da Prefeitura de Salvador, já fala na possibilidade. Tem muita gente aproveitando também desse momento, até para aqueles temas mais polêmicos e empurrando para frente, né? E estava havendo muita manifestação e tal, e o presidente da Câmara Municipal de Salvador, que é o Geraldo Júnior, declarou que pode adiar a votação da reforma da Previdência aí de Salvador. Tudo tem a ver com política, né? Inclusive a notícia, né, que o pagamento da primeira parcela do 13º dos aposentados deve começar em 24 de abril, né? Que foi uma medida adotada aí pelo governo federal, né, para ajudar a população nesse momento difícil e complicado. A gente sabe que a questão econômica está fragilizada. Exatamente. Também, né, os idosos. A questão econômica está muito em voga. A gente está vendo aí bolsas de valores, até gasolina, o preço caiu, né? Tem gente perdendo dinheiro e tem gente ganhando dinheiro, porque tem gente que sabe ganhar dinheiro na crise. Encontra logo uma maneira. E a gasolina caiu aonde, Rony? O quê? Onde foi que caiu a gasolina? Não, o gasolina eu disse. Não, para hoje. Eu não vi, não. Não, em vigor hoje das refinarias, porque na verdade a Petrobras ela só disciplina nas refinarias. 9,5% a queda para a gasolina e 6,5% para o óleo diesel. E como repercute isso para nós, o motorista, o carro, é difícil, porque aí eles dizem, mas o imposto, né, o que eles agregam para pagar o funcionário, as taxas, o custo. Colocou uma placa bonita lá, esse custo aí eu tenho que retalhar aí com o preço, né, do produto. Agora, Léo, eu vou lhe fazer uma pergunta agora, no caso, como homem da mídia, da publicidade. Logo depois que foi passada a informação de que o teste do presidente da República
ele tinha sido positivo, né, que a informação viralizou. Aí ele usa muito as redes, né, principalmente o Twitter e tal, e aí já sai uma outra informação. Ele não deu uma de Gabigol, mas deu uma de Papai, fez e disse que o teste, quando deu negativo, ele quis logo mostrar a força, né, porque chamado MUC, que a gente tinha aquela coisa... parecia uma banana, né? Pareceu também uma banana. E aí será que foi uma jogada também de marketing para chamar... Muita gente acha que pode ter sido, né? Foi muito rápido, saiu nenhum lá que ninguém deu não deu trela. A equipe dele nesse sentido é muito, assim, são profissionais de conhecimentos assim de várias estratégias de guerrilha. Então, o público de massa, né, tem que analisar que pode acontecer muita coisa, né? A gente tá, pela seriedade do assunto, não vai levar para uma coisa mais chula. A gente vai ver uma coisa mais séria, né, que pode ter acontecido realmente, né? Como assim, pessoas próximas estão com a situação já afirmativa, né, no sentido de que foram diagnosticados. Então todo mundo fica, né, procurando as pessoas que realmente têm uma grande visibilidade, né, isso. Então estão procurando assim os artistas que agora começam a dizer que estão, então todo mundo, fulano de tal, que são os mais conhecidos, né? Do NX0, o vocalista, Tom Hanks. Aí fica procurando aquelas grandes, os ícones, né? Pessoas que têm um conhecimento de massa, não sei o que, para que tenha isso aí. A Pugliese, né? Que é uma digital influencer. Digital influencer, então, esse caso aqui na Bahia. Como repercute muito, então tem que ter esse cuidado. Para se dizer que foi uma estratégia, se não foi, se realmente aconteceu algo, né, você não pode estar avaliando num sentido desse. Mas não sei em quão positivo é uma trazer para si o problema, né? Se for um dia verdadeiro, ninguém já não vai acreditar mais. Até porque o posicionamento do discurso dele era para dizer que era uma coisa... Até porque, por incrível que pareça, tem pessoas, e não são poucas, que até hoje mantém firme de que não houve a facada. Eu conheço algumas. Não houve, aquilo tudo foi uma jogada de marketing de papais. Sei não. Vamos lá, né? A teoria da conspiração. A teoria da conspiração. Mas é isso. A Cíntia Gleichmann, que sempre está conosco aqui, está lá na Alemanha, ela disse que acordou, ela está lá à noite, já está assistindo a sua novela, né? Assistindo lá na TV na Alemanha, ela disse que acordou hoje lá no seu município em quarentena. Escolas fechadas até o dia 20 de abril. Quarentena não é 40 dias, né? 14 dias, porque tem muita gente que fica aí na dúvida o que é o quarentena e tal. E vamos mandar um abraço aqui para o nosso amigo meu, seu, Léo, Fernando Colombo Barreto Júnior, nosso amigo Fernandinho, que está lá, né? Uma figura trabalhando no ramo da construção em Salvador. Tem muita gente com a gente. Samuel Guedes, boa tarde. Boa tarde. O Can Robert. O Dolores Cerqueira está aqui com a gente, a Cíntia a gente já falou, ela está sempre colada aí com a gente. Nativo Salvador está mandando um abraço. Ela diz: Rony, mandei umas fotos para o teu zap. Vou tentar reproduzir aqui para ver o estado dos mercados. Quer dizer, ela acho que é para mostrar os mercados vazios, né? Lá na Alemanha, onde está a Cíntia. Saladas de pote. O pessoal também divulgando aí os produtos. Salada de pote nutricionais. Celina Moreira também está aqui. Silvio Vasconcelos, professor Silvio, enfermeiro. Está aqui a Sayonara Farias. A Sayonara, eu vou fazer uma referência aqui. Eu estava hoje no hospital Perpétuo Socorro e essa cidadã perguntou a Eda, porque viu a camiseta da rádio que a gente trabalha. Esse aí que é o Wilson, aí eu estava dentro do hospital, viu? Todo mundo ouvindo. Eu estava com vontade de conversar com o senhor. Eu assisto sua live, acho que é ela. Se não for, me perdoe, viu, Saná? O senhor deu uma de Faustão na entrevista com o meu amigo Arthur. Eu sou fã de Arthur. O senhor falava e não deixava ele responder. Foi aquela entrevista que eu me empolguei com os casos. E toda hora que eu ia contar, eu ia cortando. Ela, não pode, eu sou fã de Arthur. Eu já liguei para ele. Até falar, Arthur, já temos que programar uma nova entrevista, porque a nossa amiga Sayonara é de Tagi, parece, mas detonou mesmo. Não, eu queria ouvir ele explicar o caso. O senhor entrava e não deixava, já respondia por ele e tal. Falei, vou corrigir, vou corrigir. De olho em tudo, tudo, né?
Tom, bora dar uma sentada aqui ao lado do Léo. A gente vai mudar aqui a o Léo vai continuar aí na cadeira 2, né, do nosso... porque ainda estamos aqui com os microfones um pouco curtos para chegarmos até você. O professor Tom, da área da educação física, né? Tá aí sempre aí. Como vai, Tom? Prazer a você. Você vai se guiar por essa câmera aqui de número 2, né? Para conversar com a gente. E o tema aí, que o Tom agora é nosso convidado aqui para bater esse bom papo e no programa de notícias, né? Hora de notícias dessa tarde de sexta-feira, encerrando essa semana. Segundo Congresso Baiano de Política e Gestão de Esporte e Lazer é o tema. A gente está aqui com o Tom. Esse evento que, quando eu fiquei sabendo, eu me empolguei logo, porque quem gosta de esporte, quem gosta de futebol, é um assunto relacionado, e eu procurei logo o Tom para conversar com ele também, e tá chegando o evento, né? Isso aí, boa tarde, caros ouvintes, né, da web, Wilson, Rony, Léo, obrigado mais uma vez pela oportunidade. A ideia é replicar o evento que foi sucesso ano passado, que diz respeito à troca de experiências na área de política e gestão, esporte e lazer, né? Isso dá muito fruto do meu doutorado no sul do país. Estou retornando agora à Bahia, e a gente tentou pegar as boas experiências que são semeadas lá e estamos tentando replicar por aqui. Pois é, Tom, o pessoal pedindo para você tá bom, posicionar aí legal para lhe verem mais com destaque, né? E eu lhe pergunto, a primeira pergunta hoje que está funcionando aí, não tem nenhum risco porque de suspensão por conta de que todos os eventos hoje a gente está vendo aí que tem orientação, não faça aglomeração, até os políticos, né? Político tem que ter cuidado, aglomeração com muita gente e tal, por conta do coronavírus, mas você está pensando nisso aí, né? Por ser uma entidade governamental, estamos seguindo os protocolos do governo do estado em relação às ações. E onde vai ser? Vai ser na própria universidade, né? Na UESB do Campo Jequié, no próximo final de semana, do dia 20 ao dia 22 de março. Qual o público aí que vocês... O público-alvo são estudantes do curso de Educação Física, não só da UESB, mas dos vários cursos privados que a gente tem na cidade, região, gestores esportivos, secretários, diretores de esporte dos municípios e também profissionais que tenham afinidade com o tema. Perfeito. E o que é que discute num evento desse? Qual a temática do dia? A gente já viu pelo título, mas o que é que vocês abordam? Para esse ano a gente delineou, junto ao Grupo Pesquisas, né, que é o Centro de Estudos em Política e Gestão de Esporte e Lazer, a ideia de discutir o panorama da política de esporte no estado da Bahia, né, mas do ponto de vista específico dos municípios. Então estaremos apresentando os dados elencados pelo grupo sobre ordenamento legal, financiamento, estrutura administrativa, programas e projetos e outros elementos que compõem a política esportiva nos 20 maiores municípios do estado da Bahia. Tá certo. Estou aqui com a programação. Vamos lá. Vi que no sábado terá oficinas, né? Isso. Começa na sexta, na realidade. A abertura será na sexta. Teremos a participação de diversos palestrantes, tanto da Bahia como de fora do estado, né? Temos representantes do Rio de Janeiro, do Paraná, de Minas Gerais, Belém também, estarão conosco aqui. Estou vendo aqui alguns professores, né? No caso tem o Juliano Gomes, de Assis Pimentel, lá de Maringá, do Paraná. Isso. Robert Rodrigues, Patrícia do Socorro Chaves de Araújo. O pessoal tem também aqui da UESB, aqui, Cristiane Freitas Luna. Cristiane Luna trabalha com o esporte de inclusão. E eu vi que vai ter o lançamento de livro também na sexta-feira. Isso, estaremos lançando o livro, né, que é a síntese dos dados coletados sobre os 20 maiores municípios da Bahia, no que diz respeito à política esportiva. O professor Juliano Pimentel também vai lançar um livro sobre política e gestão do lazer, e outros palestrantes estarão publicando seus trabalhos nesse momento. Eu vi que tem um tema interessante aqui, Tom. Projetos de intervenção no esporte e lazer, planejamento, desenvolvimento e controle. Isso aqui seria mais voltado ao desenvolvimento do esporte, por exemplo, em praças, nas ruas, porque a gente vê, por exemplo, hoje tem muita questão de reforma de quadras que tem se discutido, a implantação daquelas academias ao ar livre. Estaria voltada à discussão da melhor forma de colocar exatamente essas práticas de esporte na rua, é isso mesmo? Perfeito. A literatura aponta um distanciamento da produção científica em relação à aplicação da política, né? Os gestores esportivos acabam não se apropriando desse conhecimento para planejar suas ações. E a gente vê várias ideias fora do lugar, não só na Bahia, mas em todo o Brasil,
no processo de implementação dessa política. Muitos municípios com recursos que poderiam fazer ações significativas, e eu vou pegar o exemplo do próprio Jequié, né? A gente não tem uma piscina pública com um fator climático que privilegia esse tipo de espaço esportivo e de lazer, e com um orçamento médio de 7 milhões ao ano voltado para a área, né? Então são coisas assim que a gente tenta investigar o porquê disso e quais as formas de preencher essas lacunas existentes. No caso, você se refere a essa piscina pública, seria administrada por um órgão, ou prefeitura, ou estado, quem fosse, né? Mas de acesso livre às pessoas dentro de uma organização. Trazendo, né, outros exemplos do próprio país, né? A Maringá, em qual eu residi durante 3 anos, todo bairro tem uma piscina pública. E agora todo bairro tem uma piscina pública que atende a várias demandas, desde a hidroginástica para idosos e gestantes, como a prática de natação para crianças e adolescentes, e com horário para os atletas também treinarem. Eles estão trabalhando agora para o aquecimento dessa piscina, porque parte do ano ela é muito frio, né? E aí eles querem aproveitar e otimizar esse espaço. E aí, fazendo analogia com o Jequié, a gente poderia aproveitar a oportunidade. Aqui ela era aquecida praticamente o ano todo por com certeza absoluta. Só maravilha. Perfeitamente. Aí, né? Para além da questão esportiva, o âmbito do lazer, né, pode virar um centro cultural de um bairro que possa realizar eventos, cerimônias, etc. Tal. Pois é, eu tinha um amigo, e até lembrando esse caso da piscina pública, que ele administrava aí no polo de Camaçari, seu Salvador, Léo lembra bem, e ele gerenciava uma empresa com sua matriz lá no Japão, ou era na China, não é da Japão, né? Era o sogro do Ari. E aí, periodicamente, os japoneses asiáticos vinham aqui, isso tem muito tempo, para ver e tal, e aí ele recomendava ele, né? Caipirinha, samba e tal, na hora de lazer. E quando ele ia lá, né, uma cidade de Tóquio e tal, e ele me contando na época, chamou muita atenção as piscinas públicas, que tinham infinidade num lugar frio. Agora ele disse que era assim, milhares, né? Porque lá alguns Brasis dentro, né, de população. E aí quando soava um alarme, entrava um grupo, mas um grupo que era uma coisa louca para tomar, tinha seu tempo. Saía todo aquele grupo que o outro já estava fazendo um exame médico, mas não é aquele exame médico só de olhar, não. Mesmo, bem profundo. Bem profundo. Aí entrava outro grupo e se rodava, praticamente, ele chamou isso a atenção. Aí ele me dizia assim, fosse no Brasil, primeiro o alarme ia soar diferente, ia dar problema. O cara ia soltar uma granazinha pro vigilante para ficar um tempinho a mais, porque era ir lá e todos com a mesma cara, né? Para saber quem entrou e quem não entrou. E até o dia que o cara tava de greve, e até o dia que ia faltar o produto do exame, o exame ia ser, você eu já conheço, passa, não é assim? Que diferença enorme. Agora ele me chamou, isso me fez lembrar agora você falando da piscina pública, por sinal em Salvador, chegou uma piscina, foi inaugurada. Ainda está funcionando normal? Está ali na Pituba. Foi até das Olimpíadas, não foi isso? Como legado das Olimpíadas. Chegou fora da hora, mas pelo menos chegou depois de muito tempo. E ainda está. Porque na verdade existia uma próxima Fonte Nova, né? A antiga Fonte Nova. E para a construção da arena, acabou se perdendo não só a piscina, como o próprio Balbininho, né? Que era o único ginásio público do estado de grande proporção para eventos internacionais. E hoje se utiliza muito o ginásio de esportes Cajazeiras para o basquete Vitória. Agora elas são abertas na rua ou elas têm um fechamento? Não, faz parte do que eles chamam lá de centro esportivo. Centro esportivo. Aí dentro desse centro se tem a quadra poliesportiva, salão para práticas, dança, capoeira, ginástica, etc. E também eles têm a prática muito forte lá para os idosos de Bosch. Então, além desses espaços, tem a então eu acho, Tom, que você não está muito, você é bem jovem de ver isso aqui de que não, porque no início do ano foi assinado, né, pelo governador do estado, a criação desses centros de iniciação esportiva e escolar, que consta isso. Piscinas públicas, tipo foi o ginásio de esporte naquela época, o patrão do ginásio de esporte, mas tem essa carência, né? Mas vai construir em Jiqué. Jiqué é uma das 5 cidades dessa primeira etapa. Deus vai estamos monitorando. Porque minha tese de doutorado é sobre a SUDESB. A SUDESB. Então, estou fazendo levantamento da política esportiva no estado da Bahia, em governos
ideologicamente distintos, desde a CM até Rui Costa. Atuais, né? E eu estou fazendo essa analogia, a gente percebe que há esse movimento em 20 cidades, né? De implementação desses centros aí. E aqueles outros que são eu não me lembro bem, que foi ali na Algaroba. O CIE é o Centro de Iniciação, que aí os estudos nossos tentam compreender o porquê dessa dinâmica. Sim. E um dos elementos perpassa pela incapacidade técnica operacional do corpo técnico à frente das unidades administrativas do esporte, não só na cidade, mas em geral. Outra variável é a falta de articulação política para que isso saia do papel. Não adianta captar o recurso, pegar o exemplo mais uma vez da cidade, a pista de skate, que é uma demanda dos atletas locais, que foi alocado por Piauí está construindo. Por um candidato que, de certa forma, não tem o seu correio eleitoral na cidade, mas que isso não sai do papel. Então, a gente tenta compreender cientificamente como se dá essa dinâmica, o que pode ser feito para superar essas lacunas. Tá bom. Inclusive, é tese sua para o doutorado, estou concluindo agora. Essa questão, eu estava lendo recentemente. Aí entra no meio o coronavírus, né, que dá uma mudança completa. Mas estava lendo que já tinha um levantamento do governo federal para todas essas obras que foram paralisadas, porque tem dinheiro público, né, que elas fossem retomadas. Mas não sei se esse centro aí, né, que era importantíssimo. O estádio Valdomiro Borges, você tem também acompanhado, está dentro é outro dado que porque o meu mestrado foi sobre o município de Jequié. Sim. Eu fiz a análise desde o surgimento da secretaria em 2006 até a gestão do professor Jairo, que foi em 2016, quando houve a mudança. E a gente percebeu essas dificuldades, né? A fragilidade do corpo técnico, porque se dá muito o processo de composição do quadro por questões políticas eleitorais e não por capacidade técnica operacional. Então é alguém que apoiou determinado político que vai ter a vaga naquela secretaria. Isso transcende o esporte. Infelizmente, essa pessoa não tem a possibilidade de ampliar o recurso, como em outros locais, que a grande variável é a capacidade técnica. Você coloca a pessoa que vai multiplicar o recurso da secretaria e otimizar as ações correlatas à parte administrativa. Vou aproveitar, Tom, para a gente até, curiosidade nossa, né? Eu observo assim, a Secretaria de Esporte do município, ela não é tão antiga, não é tão velha. Quando ela 2006. Ganhou o status de secretária, você até passou por lá, bem também. Novo ainda e tal. Agora eu lhe pergunto assim, justamente nesse foco aí da escolha, ultimamente tem sido professores originários de cursos de educação física, já é um ganho, né? Não entregou assim a uma pessoa dissociada do setor, pelo menos nisso. Mas a gente nota também que o foco que cada um dá é diferente. Por exemplo, uns entendem assim, o que é que dá voto? Ajudar o futebol de bairro, né? Aí tem um vereador que tem um prestígio, uma liga e tal, ali faz uma partida de futebol de baba, como a gente chama, né? O campeonato de várzea, e reúne gente, aí divulga e acha que aquilo é o mar, distribui a bola da rede, da bomba, dá o dinheiro para uma biritazinha depois, sai. E não tem assim, eu pelo menos penso assim, viu? Eu sou alheio à coisa. Um projeto determinado, porque hoje tem N modalidades esportivas, né? Aí se um entrar, for ligado à natação, vamos ter só competições de natação. Inclusive, tem um candidato entre os pré-candidatos aqui de Jequié, que ele está se detendo muito isso. Ele convida. Não sei se você já recebeu o convite para ser secretário. Mas eu tenho uns 4 amigos que já foram convidados. O cara se destaca na área de tal coisa. Ó, você que vai ser meu secretário. O outro destaca. Ó, você é contestador, você cobra muito. Você pode ser uma... Quer dizer, cria essa expectativa. Quando chegar o projeto propriamente dito, técnico, aí não funciona. Não é? O mestrado aponta um conjunto de variáveis, né? A gente não pode atrelar apenas a uma causa. Uma das variáveis é a questão técnica, a outra variável é a fonte 00, o orçamento da secretaria, ele é vinculado ao orçamento da prefeitura, diferentemente da saúde e educação, que tem verbas carimbadas do ponto de vista constitucional, e qualquer gestor é obrigado a gastar com aquilo. Então, toda vez que tem qualquer ação, uma epidemia ou qualquer outro fator do ponto de vista de crise, o gestor pode remanejar esse recurso para outra fonte, e com isso acaba colocando em xeque todo o planejamento da secretaria. Uma explicação poderia ser essa. A outra questão é a fragilidade do campo esportivo local. Então, se a gente for perceber assim, a gente tem uma prática esportiva histórica, né? Mas a gente não tem uma estrutura esportiva sólida.
Então a gente está tentando fazer o diagnóstico agora, quais são as entidades, as associações que de fato têm uma regulamentação, que tem uma estrutura jurídica, administrativa, que possa receber recurso público e com isso tentar estruturar o que a gente chama de Sistema Municipal de Esporte e Lazer. Então sem isso a gente não consegue avançar, porque hoje também já não há mais espaço para aquela relação clientelista da política, onde o prefeito direcionava recurso direto do ponto de vista legal. Talvez fora da legalidade possa ocorrer coisas que fogem ao nosso escopo. Mas analisando de forma científica, a gente percebe que o caminho é a estruturação do setor. E a gente percebe ainda de forma empírica que Jequié trabalha muito na base do amadorismo da gestão profissional do esporte. Da gestão esportiva local. Então a gente precisa pensar em como estruturar essas pessoas que fazem a política acontecer em Jequié. Né? Muitas das vezes muito mais que o poder público municipal, mas que falta o apoio específico por uma questão legal, porque dificilmente vai conseguir captar um recurso não só de ordem pública, tem muito recurso no esporte de ordem privada. Vários bancos que financiam aí projetos sociais e que pela falta de estrutura nossa que a gente não consegue fazer essa ponte com essas entidades. Como você vê, por exemplo, uma cidade como Jequié, futebol, né, que sempre assim, aquela preferência maior. Aí entra o time de futebol profissional. A prefeitura, lógico, não pode investir, mas dá um jeitinho, né? No time de futebol profissional. Uma grande parcela da população gosta do futebol profissional. Aí vem as atividades amadoras, ou profissionais, mas de outras modalidades. Aí o cara diz assim, rapaz, eu já vi muito isso, em rádio eu já ouvi muito isso. Está tendo um campeonato mundial, ou não, nacional, vou citar aí aonde, lá no Paraná. E eu tô com um atleta aí que desponta e poderia estar na delegação da Bahia, mas precisa de din-din, não tem. Aí o cara fica chateado, faz aquela vaquinha e tal. A gente vê uma coisa muito, né, primária, incipiente. Isso acontece muito primitivo, né? A gente precisa superar isso para que o esporte avance. Até porque essa questão da utilização político-partidária do esporte tem prejudicado muito o setor, principalmente aqui na região, que a gente perde a possibilidade de fazer um planejamento orçamentário, definindo programas e ações voltadas à área, que seja contemplado não só com recurso público, mas privado. O Jequié tem potencial para investir na área. Pois é, nós vamos a um rapidinho intervalo, logo em seguida a gente volta conversando aqui com o professor Tom, que levanta um tema importantíssimo, ele é um estudioso, está buscando aí o seu mestrado, tem como foco essa gestão e está trazendo esse primeiro congresso baiano de política, segundo congresso baiano de política e gestão do esporte e lazer aqui na cidade de Jequié. A gente vai aquele rapidinho para a água, né, um intervalo e logo em seguida a gente está voltando. O intervalo aqui é rápido, viu? É questão de segundos. Agora, Tom, continuando falando de esporte, mas mudando... Agora fala um pouquinho da mudança aqui do... É verdade, mudou a mesa, bem lembrado. Esqueci porque o pessoal que está vendo na imagem sabe, mas quem tá ouvindo no som não sabe, né? Agora sabe, teve uma substituição de Novaes, né? Saiu o Wilson, entrou o Léo Novaes. Tá em casa. Então, tá tudo em casa aqui. O Wilson teve uma situação agora que foi resolver rapidinho, mas já está retornando. A gente vai dar caminho aqui ao programa. Sim. Pode mandar aí, Rony. Vamos seguir. Tom, eu vi no seu Facebook que você teve a oportunidade de conhecer estádios na Europa, né? Eu vi, se não me engano, foi no Parque dos Príncipes? Parque dos Príncipes, o Estádio da Luz em Lisboa, né? Camp Nou, o Santiago Bernabéu, entre outros. Você também teve a oportunidade de ver como funciona a questão da política voltada para o esporte nesse país? Porque, por exemplo, uma nossa ouvinte que assiste a gente, na realidade, né, Cíntia Kelly Gleishman, ela tá falando, ela mora na Alemanha. Sim. E ela tá falando que lá tem piscinas públicas, ela quer dizer, pagamos 2 euros para entrar e usar toda a área para piqueniques, e também tem os nadadores que usam para treino, né? Então, tem a questão da piscina pública que você falou, um valor simbólico, né? Você teve a oportunidade de ver também como funciona a questão de outros esportes nesses países? Grande parte dessas visitas estavam atreladas a congressos científicos, né? Onde tivemos a oportunidade de trocar experiências na área. Falando da Alemanha,
há um movimento muito forte lá de contrapartida social na área esportiva, onde a população participa diretamente do financiamento do esporte dentro da sua renda. Claro, estabelece o teto dentro da renda e cada um vai ajudar da forma que pode, entendendo e partindo da premissa que o Estado não dá conta de tudo. E com isso, há várias ações significativas na área. A própria Espanha, que eu vou pegar um exemplo, pessoas se apropriam do ponto de vista financeiro das praças. Eu vou pegar o exemplo de que o pula-pula. Aí lá na Espanha também tem o pula-pula, só que por lei, aquele pula-pula é obrigado uma vez na semana liberar gratuitamente para crianças de baixa renda, que seria uma forma de incentivar também ações de lazer na área, já que o Estado não daria conta de financiar isso tudo. Então são pequenas alternativas que a gente vê de forma significativa. Outro exemplo, já saindo do mundo, entrando no Brasil aqui. O Campo Mourão, Paraná, fez uma parceria com o comércio local e conseguiu a reforma do ginásio para que o time de futsal disputasse a Liga Nacional. E aí ele conseguiu colocar cadeiras, né, com a ideia do sócio-torcedor. O torcedor bancava o custo daquela cadeira, garantia um conforto para quem ia assistir o jogo, e durante o campeonato tinha entrada livre, é como se fosse temporariamente o proprietário da cadeira. Acabando o campeonato, a cadeira já fica para outras ações e podem ser comercializadas também. Então são coisas que a gente percebe que dá para ser feito, são coisas muito fora da realidade, que dá para a gente replicar aqui. Eu tenho conversado com o Enéas sobre a possibilidade da Liga tentar aproveitar ao máximo, e outras entidades, a própria estruturação da Liga de Vôlei Jequiense. A gente ajudou na parte administrativa para ver se a gente consegue, por baixo, tentar estruturar a política esportiva local. Tom, de uma certa forma a gente vê também na parte assim, o que é o esporte para, vamos botar assim, educação pública. E houve já não obrigatoriedade da parte de educação física, teve algumas mudanças, na verdade. Então, como você reverter um pouco isso? Porque, pelo que eu entendo, assim, essa educação física, esse direcionamento da escola pública, da base, da educação, ele é digamos assim, algo que vai fortalecer um futuro, né? Que seja em qualquer uma das atividades esportivas. Eu fui de uma época que era obrigatória, mas assim, a gente tinha um envolvimento maior, e aí tinha assim, o futsal, o vôlei, pelo menos o básico, para ver se você tinha disponibilidade. Então, como você fala assim, que tem essa visão de lá de fora como trabalho, a gente tem exemplos como a Rússia, como a França, Estados Unidos, que pega o esporte como um alavancador social e investe realmente para que tenha resultados. Existe algum pensamento de poder reverter isso, trazer, que sabe, na escola pública municipal, com a utilização dos equipamentos do município, né? Tem algum pensamento assim? Apesar da nossa realidade aqui, de certa forma, desfavorecer algumas questões, até porque a maioria das pessoas acordam no sentido de sobreviver, né, de lutar pelo pão em cada dia, e o esporte passa a ser algo, não digo nem secundário, mas lá terciário para baixo. Mas vejo também a necessidade da comunidade local na prática esportiva. Isso é histórico, né? Eu sou filho da terra e consigo enxergar esse desenho. O que eu percebo é essa falta de sistematização das ações. Então há a vontade de se ter acesso à prática esportiva regular, mas não há um movimento de organização. E quando eu falo de organização, não é só do poder público, é da própria sociedade para que isso aconteça. E aí isso reflete uma série de ações na estrutura. Um exemplo, uma das perdas históricas dessa prática esportiva no âmbito escolar se dá por uma série de questões. Uma delas é a questão do reconhecimento do que é esporte, né? Para quem é esse esporte, de que forma isso vai ser feito. E a gente acaba desconsiderando outras formas. É como se fosse assim, o esporte tem que ser do jeito que eu acredito. Só que o esporte ele transcende os valores e crenças. A gente tem que estabelecer que é uma prática, é um fenômeno social, precisa ser garantido, né, enquanto direito, e que uma das variáveis é a escola. Agora, como isso vai ser trabalhado do ponto de vista didático-pedagógico é a posteriori, consequentemente. Mas pelo fato de não concordar com modelos, a própria área de educação física acaba limando essas possibilidades. Eu acho que a gente precisa resgatar a importância do esporte para a vida das pessoas, independentemente da consequência, se vai ser promoção da saúde, se a pessoa vai ser um atleta, se a pessoa está buscando bem-estar ou lazer.
mas defender o acesso ao esporte. A própria formação. E se quem vai dar o significado final da prática é a pessoa. Mas ela precisa, como base primária, entender o que é esse fenômeno, como pode ser implementado esse fenômeno, e aí ela vai fazer o bem entender na vida dela, no tempo disponível que ela tiver em relação a isso. Mas como estrutura, defendo e concordo contigo da necessidade, não só da educação, da própria saúde, né? Pensar na perspectiva da redução do quadro de doenças crônicas degenerativas. O Brasil tem envelhecido. O que é que a gente tem pensado para a população idosa, do ponto de vista do esporte, né, como vetor de saúde? Então assim, dá para se trabalhar. Falta a gente parar para pensar, organizar e tomar decisões mais concretas. Fazer uma perguntazinha, professor da UESB, né? O curso da UESB de Educação Física já tem uma grande tradição aqui no nosso município. E a produção acadêmica, você chega a acompanhar, é feito em loco, tem resultado, é aquela coisa mesmo digamos assim, da prateleira para concluir na graduação? Como é que acontece isso? Perfeito. O curso, eu tenho o prazer de falar porque eu fui aluno do curso e eu sou professor, então acabo tendo dois olhares sobre o mesmo fenômeno. Acho muito interessante, tenho acompanhado, no meu ponto de vista, uma evolução. Um desses marcos é o próprio mestrado agora, que a gente conseguiu recentemente, né, em Educação Física. Inclusive, um exemplo, eu precisei sair do estado para fazer minha formação continuada, e as pessoas que não tinham a estrutura adequada ficaram pelo caminho, e hoje as pessoas que tiverem interesse vão ter a oportunidade de continuar os estudos sem precisar sair da cidade. Acho que isso é um grande avanço. A produção acadêmica, ela começa a ganhar um link com a sociedade a partir do momento, no meu ponto de vista, da implementação dos grupos de pesquisa, que é a estrutura adequada para a produção de conhecimento na universidade. Que a universidade ela trabalha com extensão, pesquisa e ensino. Então, de maneira indissociável. Contudo, o fenômeno dos grupos de pesquisas é algo recente na UESB, do ponto de vista do curso de Educação Física, né? Então a gente começa a gerar produção. Vou pegar o exemplo do colega José Ailton, que trabalha com o NEP, que é o Núcleo de Estudos de Pesquisa em Envelhecimento, que tem produzido conhecimento para fora do país, né? Então é um grupo referendado mundialmente naquilo que é produzido localmente e que tem gerado frutos significativos. Mas a gente precisa entender que a pesquisa tem uma ação primária, que é compreender a realidade do ponto de vista científico. Agora, a extensão vai se apropriar desse conhecimento e dar vida às outras ações. E acredito que está faltando esse link da extensão. Quando eu falo extensão, não é só a universidade. É próprio as entidades não governamentais se aproximarem da universidade, o poder público, não só municipal, estadual, fazer ações articuladas com a universidade, porque quem tem como direito à produção de conhecimento é a instituição. E esse papo que vocês estão ouvindo aqui sobre esporte, lazer, gestão pública, política, com certeza vai acontecer aqui no 2º Congresso Baiano de Política e Gestão de Esporte e Lazer, local Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, nossa famosa UESB, na data dia 20 a 22 de março. Está aqui a abertura do evento na sexta-feira, dia 20, a partir das 7h30, com o tema Política Pública de Esporte e Lazer, um panorama dos municípios baianos e paraenses. E também ainda na sexta tem lançamento de livros a partir das 9 horas. O evento vai até o domingo, então fica aí a dica, né? O evento é muito fácil, é gratuito, né? Gratuito, aberto ao público. Isso. Você chega lá, onde vai acontecer ali na UESB? No Anfiteatro Manuel Sarmento. Infelizmente, Rony, as inscrições acabaram se esgotando devido à grande demanda relacionada à participação no evento. A gente está estudando a análise se há possibilidade de ampliar devido à questão do espaço e também de manter a logística dos cuidados em relação ao coronavírus, né? Mas a tendência é que a gente analise e informe nas redes sociais se haverá ou não mais vagas para participação. Tá aí, eu me inscrevi já tô com minha vaga garantida. Por outro lado é positivo, né? Exatamente, eu me inscrevi, estava sabendo antes, então tá aí, fica a dica pro pessoal, uma programação bacana aqui em Jequié. Eu acho importante a gente valorizar esses trabalhos que acontecem aqui, né? Porque a universidade é muito importante para qualquer município, as pessoas que estão pensando, né? As cabeças pensantes, não só os estudantes, mas como a sociedade em si, porque
isso aqui tem a ver com a nossa vida, não está dentro de um livro. Você está falando aqui de gestão de política, de gestão de esporte e lazer, que é algo totalmente relacionado a gente. Recentemente inaugurou a nova praça ali em frente ao Bombeiro, né? Sim, sim. Que inclusive é um tema que pode com certeza ser debatido aqui, entre outros assuntos que você falou dentro do programa, que é muito importante a população jequiense ficar atenta sobre isso, né, Tom? Então, fica o nosso convite aqui. Só uma conexão com a pergunta anterior de Léo, a palestra apresentada, ela aborda justamente a política nos 20 maiores municípios da Bahia. E a ideia é que a gente faça seminário nesses municípios, socializando o conhecimento produzido, para que os gestores, a população em geral, tenham ciência do que foi feito nos últimos 4 anos de gestão de cada governo em vigência, né? Que é justamente para superar essa ideia do conhecimento que fica na biblioteca parado. A gente tentar dar vida a ele nessas ações de extensão. Mas para que haja essa ação, a gente primeiro precisa fazer a pesquisa, um diagnóstico da realidade e, consequentemente, levar isso à sociedade. Que é quem banca se a extensão era aplicada no município, né, você consegue pelo menos ter um retorno, né? A continuidade daquilo, que é o grande desafio, eu acredito. Né? Porque faz parte da grade curricular você ter as atividades de extensão, de estágio, perfeito. Para ser integrado naqueles equipamentos. Só que para ter a continuidade daquilo, muitas vezes, após a conclusão de uma atividade, você vai para uma nova. E aquele pessoal que já estava acostumado ali não consegue continuar, e aí é complicado. Há uma quebra. É verdade, e é importante a participação do pessoal. Quando o prefeito veio aqui, isso tem 2 anos, né? Ele falando exatamente, prefeito não, secretário de Esporte e Lazer, né? O Marcelo Vovô, como é conhecido. Ele falou exatamente da ideia de integrar os estudantes de educação física daqui, de Jequié, nesses espaços públicos, né? De ter profissionais ali, estudantes da área de educação física, porque tem essas academias, por exemplo, né? E eu, passando ali em frente a essa nova academia, tinha um pessoal mais idoso usando os equipamentos. Falei, rapaz, será que eles estão usando corretamente? Porque tem a questão do posicionamento da coluna, de tudo, né? Que se você usar, for para academia ou fazer qualquer atividade sem estar fazendo a postura correta, você pode desenvolver um problema. Em vez de estar ajudando a sua saúde, você está piorando, né? Então é importante ter esse profissional ali, não é, Tom? Com certeza absoluta. Não só as academias, os espaços de equipamentos esportivos, pensando para além dos espaços propriamente ditos. Existem iniciativas no Brasil de recreação e lazer nos hospitais, né? Que seriam geração de emprego e renda, para amenizar a dor e sofrimento daquelas pessoas que estão ali naquele momento patológico. Existe um potencial enorme de explorar esporte de aventura, com a barragem de pedra, as trilhas. E aí está vindo o professor do Paraná tentar ensinar para a gente como a gente pode potencializar essas ações. Ele tem uma escola de aventura que trabalha com crianças e adolescentes, já explorando o próprio espaço geográfico do município e tentando fazer com que haja uma relação direta com o meio ambiente desde pequeno com essa criança, né? Aí vai do trekking, do skate, de várias manifestações do rapel, etc e tal. Muita coisa dá para fazer, mas aí a gente esbarra às vezes muito no comportamento social local, né? A gente tem uma visão ainda muito tutelar, que é a prefeitura que tem que fazer, que a universidade tem que fazer. A gente tem que construir junto com essas entidades essas ações que a gente deseja, né? Como o pessoal do skate se organizou, montou uma associação, está lutando para ter a pista, o handebol, que eu acho isso muito interessante. Há um movimento, por mais que seja pequeno, mas de o que a gente chama subpolítica, né, na sociologia, de tentar reestruturar essa ordem vigente. Verdade. Você falou do handebol, as meninas do handebol já vieram aqui, do handebol feminino de Jequié, elas mesmas se organizaram, elas mesmas criam os campeonatos. Elas fizeram um campeonato aqui em Jequié para elas disputarem, não estão organizando, nem para organizar. E convidou outras equipes femininas da região, as meninas estão de parabéns, e todas, tem várias práticas aqui de Jequié que a gente pode parabenizar, né? Judoação. Perfeito, o futebol feminino. Futebol feminino, tem as artes marciais também. Tem muita coisa acontecendo. Na minha opinião, falta sistematizar, né? E apoiar isso do ponto de vista financeiro e administrativo, enquanto prefeitura, Estado, para que as coisas se ampliem ainda muito mais. Então, acredito muito que é a cultura da escola, porque assim, querendo ou não, você vendo, né, com essa cultura bem solidificada e indo para frente, quando você chega um grupo desse aí, já tem todo um histórico, todo um conhecimento com relação ao desenvolvimento daquela modalidade esportiva, e aí... E fideliza, né? E aí o peso para o poder público é bem menor, bem, entre aspas menor, porque assim, do ponto de vista logístico, os equipamentos já existem, né? Então ele utiliza esses equipamentos para
Então, assim, começa a ter público. Eu já acompanhei alguns campeonatos aí, o público é quem conhece, não tem aquele... E eu vivi ainda na infância, mas vivi alguns momentos de um futsal de alto nível, um handebol de alto nível, basquete de alto nível aqui, os jogos municipais. Jogos de recreações. Eu acompanhei. Mas era assim, público mesmo, e era bem bacana. Efervescência. Cabia gente, então era aquela rivalidade, alto nível de disputa, né? Perfeito. Movimento inovador agora na cidade, até deste convite, é das atléticas, né? Que são associações esportivas dos cursos. A gente vai ter o primeiro Interatlética agora organizado pelo Diretório Central de Estudantes na UESB, sábado e domingo. É um primeiro passo de uma longa caminhada, mas acho interessante. No Paraná, os meninos movimentam mais de R$1 milhão, aluno por ano. E aí eu não estou falando profissional, estou falando de aluno que coloca a mão na massa, como você falou, porque tem uma relação direta com o esporte e facilita na logística dos eventos. Aí, bacana. Chegou o nosso tempo, 6 horas em ponto, temos que encerrar aqui o programa. Foi muito bom hoje, estamos aqui com o professor Tom, da UESB, da área de Educação Física, anunciando aí o 2º Congresso Baiano de Esporte e Lazer, Política e Gestão de Esporte e Lazer. Política, Gestão, Esporte e Lazer, que vai acontecer na UESB a partir da próxima sexta, dia 20. Pessoal convidado, entra no site aí para você se cadastrar, vai aumentar as inscrições, né? Buscar mais informações e a gente vai estar lá e vamos estar anunciando também durante a semana aí. Queria agradecer muito a presença do professor Tom, a gente já tinha marcado, mas hoje saiu tudo certinho, né? Agradeço mais a oportunidade e parabéns pelo trabalho desenvolvido aí. Tamo junto. Léo, valeu. Um abraço pro Rony, um abraço pro professor Tom, obrigado pela participação hoje, vocês ouvintes da 105. Aquele abraço e vocês que estão aí na tela nos acompanhando. Até mais. Até semana que vem, né? Um abraço a todos, bom final de semana, fiquem com Deus. Tchau, tchau.